agora e para sempre. Amém. Esse é o meu primeiro vídeo, ou seja, esse é o primeiro vídeo desse ano, de 2022. Até uma determinada data, eu estava com 30 vídeos na internet, a maioria da minha própria autoria. Hoje, depois de um erro meu, eu pedi o YouTube para cancelar minha conta, depois me arrependi e já era, já não teve como recuperar os vídeos. Mas levando em conta que alguns vídeos estavam com a definição ruim, não com conteúdo ruim, definição ruim. Eu resolvi não me preocupar. Na realidade também não haveria o que me preocupar. Por quê? Porque não havia como recuperar mais os vídeos, então foi um trabalho perdido. Mas não tem problema, começamos hoje de novo. Hoje é domingo. Hoje estão no momento 12:30 de domingo e eu estou aqui. Por que eu estou aqui? É uma boa pergunta. Por que eu estou aqui? Em primeiro lugar, eu estou aqui porque Jesus mandou. Jesus disse em Marcos 16: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. É uma ordem que hoje se tornou um pouco mais difícil de ser cumprida. Primeiro, há anos atrás surgiu uma grande epidemia também e o Senhor mandou o povo ficar em casa, mandou o povo marcar com sangue os portais nas portas das residências. E o povo de Deus era obediente e ficaram em casa e as mortes foram ocorrendo. Nós sabemos que essa pandemia atual, essa situação atual já estava prometida. Jesus já havia prometido que seria assim. Jesus disse que nos últimos tempos seria assim. Quanto mais próximo vai se tornando a época da volta de Jesus, mais as coisas vão acontecendo. No capítulo 13 de Romanos diz que nós devemos obedecer às autoridades da terra, porque elas foram constituídas com a permissão de Deus, para que fosse repreendida os malfeitores. E uma das ordens das autoridades da terra é que a gente fique em casa, evite sair. Outra ordem é, dentro da igreja, que haja um distanciamento. Eu estive recentemente em uma igreja, tinha tanta gente aglomerada, estava aquele calorzão e aquele ar, praticamente talvez um ar doentio. Eu não sei quem ficou doente por causa daquela aglomeração exagerada, sem controle do pastor, porque na realidade os pastores não estão nem aí. O que eles querem é que você esteja lá para ofertar e para dizimar. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu pregar uma coisa e viver outra. Eu sempre preguei a Bíblia como ela é. Estou aqui sabendo que eu estou em guerra contra o mundo espiritual,
mas eu estou aqui porque Jesus me garantiu a vitória e me deu um poder, me deu autoridade. Ele disse: vai pelo mundo e prega meu evangelho, e meu nome curará os enfermos e expulsará os demônios. E se beber alguma coisa mortífera, um veneno, não vos fará mal. Jesus me deu essa autoridade e eu creio. E eu tenho vivido há 23 anos dessa forma, sem rabo preso, sem complicações com a lei, sem problemas de adultério, de fornicação, sem problemas com mulher, sem problema com filhos, sem problema com drogas, sem problema com comércio. Alguém diria: então sua vida é tranquila. É, claro que é tranquila. É mais do que óbvio, porque Jesus Cristo prometeu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A pergunta óbvia é: por que eu estou aqui? Estou aqui porque Jesus mandou. Na realidade, eu falando como homem comum, como homem carnal, pouco estou ligando, meu irmão. Se você resolver meter a cara debaixo de um carro e se suicidar, o que me importa? Como homem natural, se você anda drogado, é seu, o problema é seu, diz a palavra do Senhor, para que você entenda melhor. Que perverso e enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Somente Deus conhece o seu coração e Deus examina o seu coração para te dar conforme as suas atitudes. E ainda mais, você colhe tudo que planta. Eu, antes de estar aqui na posição hoje de evangelista, mas quando eu comecei dentro da igreja, eu lavava os banheiros, dormia na igreja, tive grandes oportunidades que o pastor me deu. Com ele eu tive grandes oportunidades. Eu abri a igreja nos cultos do meio-dia, abri o trabalho do meio-dia com oração. Um dia, por acaso, houve um contratempo, ele chegou atrasado. A igreja estava sempre com pessoas na hora do almoço. É um culto abençoado, aquele culto do meio-dia, um culto que eu amo. Foi naquele culto que eu entrei na igreja. E por que entrei na igreja? Porque a igreja estava aberta. Hoje estão fechadas, mas essa é outra questão. Um dia preguei, no outro dia não tinha um baterista, ele permitiu que eu fosse, eu aprendi um pouco. E vieram as funções da parte de Deus. Fui separado como diácono, depois fui ungido com óleo como presbítero, como pastor e como evangelista. Vive o dia de hoje. Deixe que cada dia cuide do seu próprio mal. Eu continuando, mas sempre permanecendo na presença do Senhor. Eu nunca desviei do evangelho. Eu não tenho fé suficiente para desviar. E nem quero ter. Então eu continuei. Comecei a filmar os trabalhos para a internet. Voltei a trabalhar com as minhas manutenções. Antes de estar lá, eu fazia manutenções de computadores e ganhava muito mais. Se eu pergunto para mim mesmo: mas por que você foi para lá? Para ganhar aquela mixaria, aquela ninharia? Eu não sei responder. Respondo através do que papai falou. Perverso e enganoso é o coração do homem. Perverso e enganoso é o coração do homem. Mas de qualquer forma, se eu não ganhei nada lá, eu adquiri um pouco de conhecimento e um pouco mais de experiência e desenvolvi em mim mais memória, mais atenção, porque o trabalho exige muita concentração e uma mente limpa. De volta ao meu lar, continuo fazendo manutenção de computadores e escrevendo as minhas apostilas. Tenho algumas na minha mão, apostilas
de estudo. Uma fala sobre os dons espirituais, outras falam sobre as religiões mais conhecidas, e já tinha um propósito com o Senhor de fazer meus vídeos de estudo na internet. Então eu continuo obedecendo ao Senhor. Já que ninguém me mandou para a África, na verdade, eu nem sei se eu quero ir lá para a África. Mas de qualquer forma, eu jamais viajaria para um país, seja onde for, se Deus não me desse o aval. E eu sempre falei com o Senhor, se o Senhor quiser que eu vá para algum país, eu quero uma prova. A Bíblia diz, fazer prova para ver se Deus está de acordo, se é Deus mesmo. E o que eu falei para o Senhor como prova? Para o país que o Senhor quiser me mandar, o Senhor vai me dar o idioma nativo. Se o Senhor quer que eu vá pregar na China, que é do outro lado do mundo, eu vou, mas quero sair daqui falando em mandarim. Se o Senhor não fizer isso, para mim não é o Senhor. E eu tenho mantido esse acordo com o Senhor. Assim como tenho querido há muito tempo abrir uma igreja para me pregar em Fortaleza, para estar próximo à minha família. Mas tenho outro propósito com Deus, eu preciso de tanto para ir. Se o Senhor não me der, eu não vou. E como Deus não me deu dinheiro nenhum, não ganhei nada, eu estou aqui fazendo o que está ao meu alcance, estou usando as ferramentas que eu tenho, a minha capacidade de fazer minhas edições, de ensinar e de ganhar algo para Jesus. Paulo disse, viver é Cristo, eu vivo Cristo, eu vivo para pregar o Evangelho, só faço isso. E para ganhar dinheiro, eu trabalho com as manutenções de computadores. Também é uma ordem de Deus, quando ele diz, trabalhe para não ser pesado a seu irmão. Hoje nós vemos o contrário. O cara entra lá na igreja e aí só quer saber de fazer campanha para ganhar dinheiro. E Deus sabe que o cara está fazendo aquela campanha para ganhar dinheiro mesmo. Ele pensa que Deus é besta, mas está equivocada. Por isso eu estou aqui. Nesse vídeo eu te explico que durante aproximadamente 23 anos eu estive na Grandaia. O meu primeiro trabalho foi esse aqui, dentro da igreja. Esse aqui foi o meu primeiro DVD. Nesse DVD eu falo através do meu testemunho, que é verdadeiro. Eu falo sobre a minha vida no mundo. Como a maioria das pessoas, eu nasci na Igreja Católica. Depois de um tempo, minha família se converteu ao Espiritismo. Eu, como morava com a minha família e não tinha muita alternativa, fui com eles. Depois de ter tido um conhecimento do mundo espiritual, onde eu vi os demônios, não como demônio, vi os demônios como espíritos, até espíritos de luz. E devido à minha própria personalidade de busca, eu fui buscar mais. Aí me envolvi um pouco com Rosa Cruz, depois com Seixonoye, busquei por alto o budismo e no fim das contas caiu na minha mão o verdadeiro livro da capa negra de São Cipriano,
onde eu comecei a orar a oração da cabra preta para fazer um pacto com Satanás. Com o passar do tempo, eu tenho ainda, está ali no meio, a Bíblia satânica, a qual eu leio, porque a melhor forma de você lutar contra o seu inimigo é conhecendo as armas do seu inimigo. No fim das contas, depois de ter orado e feito um monte de presepada, não conseguia. Nessa época eu já estava corrido da polícia, viciado em crack, cocaína, LSD, já tinha injetado droga na veia, tomado comprimido, xarope, viciado no álcool, viciado no fumo, pornografia, pornofonia, um monte de imundícia. Já tinha sido homossexual, participado de gangues. Aqui eu falo, vivia rodeado de prostituta, vivia no roubo. Qual o caminho faltou? Em 1998 eu corri para a igreja, onde eu tive um encontro com Jesus. Na época que o pastor Arlindo Teodoro tinha a igreja central em Vitória. Aí eu fui conhecendo a Bíblia, o Espírito Santo foi me convencendo, ele está aqui comigo, se ele não estivesse aqui eu não estaria. Na verdade você não está vendo aqui embaixo, ó, no rodapé, número da minha conta bancária. Eu não estou aqui para te pedir oferta. Não se preocupe. O Senhor tem me sustentado. Eu não estou aqui para te pedir oferta. Não estou aqui para te pedir esmolas. Eu não estou aqui para extorquir o seu dinheiro. Estou aqui para pregar o Evangelho como o Evangelho é. Goste você ou não, eu só prego o que está na Bíblia. Eu não sou formado em astrologia. Eu tenho 4 cursos, 4 seminários. Nunca fui para a faculdade para ser teólogo, porque eu vi que eu teria que me afastar da igreja. Eu poderia ser um teólogo agora, poderia ser profissionalmente um filósofo, poderia ser um psicólogo. Mas teria que ter passado no mínimo 4 anos na faculdade, 4 anos fora da igreja, 4 anos junto com ímpio, que poderia me enfraquecer. Assim não, fiquei na igreja, fiz um seminário, através da igreja me financiou também um curso de teologia, onde eu aprendi espanhol. Depois também o pastor me deu uma oportunidade em uma casa de recuperação em Flechal 2, que existe até hoje, aonde eu fui não como interno, fui como pastor, pastorear aqueles homens que estavam precisando de uma palavra. Depois de um ano, ele me tirou e eu continuei servindo ao Senhor. Portanto, hoje eu estou aqui à disposição de Deus, mais isolado fisicamente, mas com os bons hábitos. Quando me levanto de manhã, quando não jejuo, tomo meu café de manhã, estudo a Bíblia 1 hora no mínimo todos os dias. Geralmente 2 horas eu estudo a Bíblia para poder preparar os meus vídeos. Quando não estou com trabalho determinado na igreja, como naturalmente, durmo um pouco depois do almoço. Quando me levanto, volto aos meus afazeres. Se tiver algum trabalho na área de informática, eu faço. Se não tiver, eu volto a estudar e preparar os meus estudos para poder expô-los na internet. Também, uma época, fui professor do melhor seminário que eu considero que é a ETAC, em São Paulo.
fui professor na ilha de Monte Belo, fui professor no núcleo 999. E assim tem sido a minha vida, cheia de altos e baixos. Mas nunca larguei o Evangelho do Senhor, porque Jesus Cristo é maravilhoso, é o meu Rei, é o meu Senhor e é o meu Salvador. Procuro viver com bons hábitos, não me enchendo de dívida nas lojas, não tenho esposa nem filhos, por isso levo essa vontade de ter o tempo, e decidi há alguns anos passar, depois de tanto envolvimento com mulheres, onde eu tive 4 mulheres com as quais vivi, e alguns homens com os quais convivi. Fiz um voto com o Senhor de passar 5 anos sozinho. Ao completar 5 anos, se passaram. Eu renovei os votos, passei a 10 anos. Dos 10 anos, o tempo foi passando, eu nem renovei mais nada, já estava habituado à vida, e hoje fazem mais de 20 anos que eu tenho o privilégio de ser eunuco. Porque a Bíblia fala de 3 eunucos, aqueles eunucos que já nasceram sem a capacidade de reprodução e etc. O segundo eunuco que cuidava no harém das mulheres dos homens, então eles eram operados. E o terceiro eunuco, o qual me enquadra, é aquele que simplesmente decidiu: não quero mais saber de mulher e quero viver uma vida santa. E eu tenho vivido até os dias de hoje, por isso sobra muito tempo para fazer as coisas, por isso eu estou aqui. Já são 1 hora que se passou, mas é isso mesmo. Eu quero agradecer a sua oportunidade, que... Não quero agradecer nada, eu não tenho que agradecer nada, o vídeo está aí, você sabe quem sou eu agora. Para você não perder seu tempo com papo furado, com negócio de axiologia. Eu simplesmente estudo a Bíblia. Também estudo a filosofia que é necessário para poder tratar com esses homens. Estudo sociologia, que é para poder explicar às pessoas que o mundo é isso mesmo. Estudo genética, para que nenhum gay venha me dizer que nasceu gay, que Deus fez ele, o que me tira do sério quando um gay quer botar a culpa em cima de Deus, por ser aquela miséria que é. Trato também, para concluir, das religiões, principalmente o catolicismo romano. Tá vendo aqui, ó? Catolicismo romano. Igreja Católica Apostólica Romana. Temeu o inferno por quê? Se adoramos quem o comanda, seja os adoradores de imagem. Os católicos são adoradores de imagem, os católicos adoram ao diabo. Diz a palavra do Senhor na Bíblia que eu uso, que é essa. E que Bíblia é essa, evangelista? É a Bíblia católica. Bíblia católica. Bíblia católica. Aqui está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
não te encurvarás a ela, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo 20, versículo 3 ao 5. Deus prometeu que faria isso. Por isso a sua vida é ruim, por isso a sua vida é endemoniada, por isso você não aceita Jesus, porque também está escrito na Bíblia, em Romanos capítulo 1, está escrito, o Senhor mesmo falando, eu entreguei os homens à maldade dos seus próprios corações. É homem com homem, mulher com mulher, é homem deitando com animais, é homem deitando com cadáveres e etc. Deus deixou o livre-arbítrio. Você está enchendo a cara de pinga agora, bebendo cachaça, destruindo o templo do Espírito Santo? Depois você trata com ele. Eu não fico perdendo meu tempo não, meu irmão. Primeiro, não gosto nem de pregar para crente. Eu não prego para crente, eu ensino a crente como viver. Porque quando às 3 horas da madrugada, eu estou com o meu rol de oração de anos aqui, ó, orando por você, orando pelo mundo, intercedendo pelo mundo, intercedendo pelos países da janela 10x40, que talvez você nem saiba. Talvez você nunca tenha escutado falar no Paquistão, no Afeganistão, na Índia, na Turquia, Burkina Faso, Coreia, China, Japão. Talvez você nunca tenha orado por um muçulmano, um islamita, um budista. Eu não me surpreendo se eu não orei nem por você, nem orou e talvez nunca ore, mas eu oro por você porque Jesus mandou. E eu não preciso estar poluindo a minha mente logo de manhã cedo, enchendo a minha mente de homicídio, de furto, de roubo, de arrombamento, de estupro. Não. O que você faz? A Bíblia diz, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Como você está meditando? Levanta de manhã, enche a sua mente disso que eu falei. Vai para o trabalho na hora do almoço, vai ver de novo. Depois vai para o futebol, a idolatria do futebol, gritando o nome dos jogadores ao invés de gritar o nome de Jesus. Cadê a meditação? Como você está meditando? Então, os meus vídeos bíblicos, você vai aprender. Os meus vídeos bíblicos, você vai aprender que naquele grande dia os livros serão abertos e que você vai ser julgado. Sei que adianta eu passar a noite no adultério, agarrado numa mulher que não é minha. De manhã eu vou para o meu trabalho, peço perdão a Deus e de noite repito, a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança perdão. Não adianta você estar dentro da igreja achando que está tudo bem, porque é o seguinte: na Santa Ceia você some, na Santa Ceia você nem vai, porque você sabe que não pode tomar a Santa Ceia que está dentro do seu coração, e Jesus manda te dizer para encerrar: aquele que não come do pão que simboliza o meu corpo, nem bebe do vinho que simboliza o meu sangue, não tem parte comigo. E é perda de tempo sua estar dentro da igreja em adultério. É perda de tempo sua estar dentro da igreja sem querer se consertar. As irmãzinhas estão lá, glória a Deus e aleluia. De manhã está na praia mostrando a bunda. Na praia, está todo mundo. De noite está lá dizendo que Deus deu um ministério de louvor para ela. Que ministério que Deus deu? Se ela não tem um hino. Ministério da pirataria? Porque está cantando os hinos das cantoras como Rose Nascimento, Lauriette, Shirley Carvalhais. Isso é dom de ministério de louvor. Primeiro, Deus mandou todo mundo louvar.
Deus mandou todas as vidas louvarem. Louvai ao Senhor todos que têm fôlego. Os pássaros louvam ao Senhor, os animais nas selvas louvam ao Senhor, louvam ao Senhor. As formigas louvam ao Senhor. As cabras das montanhas louvam ao Senhor. Todos que têm fôlego louvam ao Senhor. E que ministério é esse que Deus me deu da palavra se eu não posso fazer nada, eu vou ficar só pirateando? Então preste atenção. Buscai o Senhor enquanto podeis achar. E não adianta você querer atirar pedra sobre mim, porque quanto mais pedra você jogar sobre mim, mais eu vou juntá-las para fazer um castelo de pedras. Não perca seu tempo. Eu te autorizo agora, já, botar o meu nome, não na boca do sapo, que é uma coisinha pequena, bota meu nome na boca do hipopótamo. Pode me amaldiçoar, pode fazer o que você quiser, não adianta nada. Eu estarei aqui pregando o Evangelho, você gostando ou não. Só existe uma forma de você eliminar essa situação. A forma é me matar. Porque viver é Cristo. Vou continuar pregando. E morrer é lucro. E eu sei para onde eu vou se eu morrer. Eu conheço a minha vida. Então, aproveita. E não perca seu tempo em me perseguir. Ou seja, tentar me perseguir. Porque no mundo, nenhum mundo me derrubou. Jesus sempre esteve comigo, me guardando. E hoje, que eu sirvo Ele, o anjo do Senhor, não os anjos, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e daqueles que o temem, daqueles que o obedecem. Ao meu redor eu sei que os demônios estão me ouvindo e me vendo e certamente vão tentar me derrubar, mas vai ser perda de tempo, porque Satanás tem derrubou muitos pastores que você vê na internet, na televisão, pregando o Evangelho. Hoje alguns até largaram para serem cozinheiros, outros estão envolvidos com política, maçonaria, corrupção de um modo geral. Mas isso não é problema meu. Eu não perco tempo com isso. Eu ganho meu tempo. Eu ganho meu tempo. O meu tempo pregando o Evangelho. Vou encerrando agora. O próximo vídeo que eu vou colocar, se Deus me fortalecer, ainda hoje eu vou fazer o vídeo que fala acerca da vida com Cristo, ou seja, a busca com Deus. Estarei falando sobre o Salmo 1. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.